Os ateus são tão unidos e os cristãos brigam tanto. Por que não tem união? Vou responder depois da vinheta. Então, respondendo a esse questionamento que os ateus são unidos e os cristãos ficam brigando. Veja bem, a verdade ela é uma e não varia. A verdade não tem variações. A verdade ela é invariável. O que foi verdade ontem é verdade hoje e será verdade sempre. A verdade ela não muda. A gente muda, o nosso conhecimento muda. A gente passa do erro ao acerto. Ou, né, ou não. Mas a gente passa do erro ao acerto ou continua mesmo no acerto, na verdade. Então veja bem, é, exemplo de verdade, um mais um é 2. Universalmente sempre vai ser isso. Tá? É uma verdade matemática. 4 mais 4 é 8, outra verdade matemática. 3 dividido por 3 dá 1, uma verdade matemática da divisão. É, que o homem foi à Lua em 1969 é uma verdade histórica. Que o planeta Terra tem curvatura é uma verdade demonstrada pela física e por aí vai, né? Então quem diz que o homem não foi à Lua, que isso é uma opinião, né? Aliás, não é uma opinião, é um erro. É um erro. Quem diz que a Terra é plana também comete erro, tá? É, quem, quem, por exemplo, diz que um mais um é 3 ou 4 ou 5 comete erros. Então, o erro, ele tem variações. O erro tem variações. Um professor que dá uma prova de matemática, uma professora, a resposta de uma determinada questão é uma. Se o aluno colocar lá a resposta, vamos supor que a resposta de 200. O aluno coloca 201, 202, 300, 400, 1000, 1. Tudo isso é variação. E é o erro que produz as variações. Porque a resposta, da verdade, é uma só. Nesse caso, 200. Então, o erro tem variações. A verdade, ela não varia nunca. O que é verdade sempre. Como os princípios da lógica, o princípio da não contradição. Que uma coisa não pode ser ela, que uma coisa não pode ser ela e não ser ela ao mesmo tempo. Por exemplo, Jesus Cristo, ele não pode ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo. São coisas mutuamente excludentes. Pegando uma outra verdade da fé. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Mas veja bem, a Eucaristia não pode ser ao mesmo tempo uma mera figura, um mero símbolo, e só isso. E ser ao mesmo tempo o verdadeiro corpo de Cristo. Então, ninguém pode dizer assim que a Eucaristia não tem nada de Jesus Cristo, não tem nada de graça. A Eucaristia não tem nada de graça. A Eucaristia não tem nada de Jesus Cristo, é puro símbolo, e dizer ao mesmo tempo que é Jesus Cristo. São coisas mutuamente excludentes. Tá? Por exemplo, também ninguém pode dizer que Maria Santíssima é perpetuamente virgem e ela não é perpetuamente virgem. São coisas mutuamente excludentes. Tá? Uma coisa é verdade e a outra contradiz a verdade. As duas coisas não podem ser verdade porque são mutuamente excludentes pelo princípio da não contradição. E ainda a gente tem o princípio de identidade que uma coisa só pode ser ela e não outra coisa. Então, Jesus Cristo só pode ser Deus, ele não pode ser não Deus.
E ainda o princípio do terceiro excluído, que seria, não existe um meio termo entre isso. Ah, Jesus Cristo seria um meio termo, a Eucaristia está ali um meio termo, não é, enfim, não existe isso, não pode existir. Como não existe meio doente, ou você está doente ou você está saudável. Ou você não pode dizer que você está meio morto, ou você está morto ou você não está, né? Enfim. Então, a verdade, ela é invariável. Ela é invariável. Ela não tem variação, enquanto as opiniões, os erros variam. Tem variações. Outros exemplos do que se varia e da verdade invariável. A gente sabe que a água ferve a 100 graus. Ninguém pode dizer o contrário, porque isso já foi provado. Então, se alguém falar que ferve a 20 graus, a 10 graus, a pessoa está mentindo ou ela está equivocada. Ela está equivocada, então, é, que, por exemplo, no caso das vacinas, as vacinas, elas salvam vidas. Agora, outros dizem que a vacina pode causar AIDS, que a vacina se vira jacaré, né, que a vacina não salva a vida, enfim, que coloca o chip da besta. Então veja, a vacina salva vidas. Isso é verdade, é comprovado. Mas ó, olha a variação. Querem colocar o chip da besta através da vacina, querem colocar um DNA alterado. Você pode pegar o vírus do HIV. Tudo isso são variações do erro, tá? Bom, cheguei ao ponto onde eu queria. A verdade cristã é uma só. Mas surgiram variações do cristianismo. Essas variações são do erro ou dos erros daqueles que estavam na igreja e saíram porque não concordaram com a verdade e ou porque não concordaram, ou porque estavam de má fé, ou porque ficaram doentes mentalmente falando, acabaram inventando doutrinas. Ou porque estavam apegados a uma doutrina antiga, no caso dos judeus convertidos, enfim. Então veja bem, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se apresentou como verdade. Ele falou, eu sou a verdade. Ele não disse que é uma das verdades, ele é a verdade. Ele é a verdade. Ninguém disse isso, eu sou a verdade. E se alguém disser, essa pessoa só pode ser maluca ou uma charlatã. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus porque ele nos provou isso ressuscitando os mortos, ele mesmo e, e nos dando a vida. Muito bem. Então Jesus Cristo é a verdade. Se você é cristão, você acredita que Jesus Cristo é a verdade. Se ele é verdade, a verdade não tem erro, então a gente deve seguir a verdade. Essa verdade, que é uma pessoa, Jesus Cristo, essa verdade disse que ia fundar uma igreja. Que vou citar aqui a passagem de Mateus 16, de 13 a 18, vou citar de memória. Tá? Citar de memória. Jesus perguntou aos seus discípulos e apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem que tu és um dos profetas, que tu és Jeremias, Elias, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu.
tu és Pedro, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então Jesus Cristo fundou a sua igreja, ele fundou uma igreja. Todas as outras igrejas entre aspas, todas as outras são variações dos erros. São variações dos erros. E o erro surge quando alguém não quer aceitar a verdade, ou não consegue aceitar a verdade, ou porque não compreende a verdade e acaba distorcendo a verdade, achando que aquilo é verdade. Então, algumas pessoas podem estar de boa fé, mas estão equivocadas. E outras por má fé mesmo, para ganhar dinheiro em cima de Jesus Cristo, para enganar mesmo as pessoas, fazem de má fé. Que é o caso do Simão Mago. Ele queria comprar o Espírito Santo. É um erro. E isso existe ainda hoje nas igrejas apostólicas, inclusive. Que a pessoa querer comprar o batismo, querer comprar a ordem. Ah, eu quero ser padre. Quanto que eu tenho que pagar para ser padre? Isso é simonia. É um erro condenado por São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, contra Simão Mago. Muito bem. Então, todas as outras chamadas igrejas, coloquem aspas nas igrejas. Todas elas são frutos dos erros. Por isso que elas têm variações. Elas têm variações. Ora, Jesus Cristo é a verdade. A verdade só pode ter uma igreja. Essa igreja não pode ter variação. E não tem. Se as outras igrejas têm variações doutrinárias, doutrinas que mutuamente se excluem, então elas não podem ser verdadeiras. Porque Jesus Cristo é a verdade. E a verdade não se contradiz. E a verdade não tem variação. Os erros têm variações. Jesus Cristo ensinou na última ceia que aquele pão e aquele vinho é o corpo e o sangue dele. Ele ensinou isso. É meu corpo e meu sangue. Ele disse isso no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. No capítulo 6 de João, ele falou que ele fala: minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Onde que uma verdadeira comida é um símbolo? Onde que uma verdadeira bebida é um símbolo? Que parte que os hereges não entenderam? São Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, fala também da Eucaristia. Inclusive ele fala que muitos estão doentes, comeram e beberam da Eucaristia indignamente, e quem come e bebe do pão e do vinho, que é o corpo e sangue de Cristo, é réu do corpo e sangue de Jesus Cristo. Está lá na carta aos Coríntios. Como é que alguém que come um mero pão, um mero símbolo, um pão de padaria ou um vinho de boteco é réu do corpo e sangue de Cristo? Como? Então Jesus Cristo disse: isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Isso está na verdadeira. Aí surgem o que? As variações. Ah, é um mero símbolo. Não, Jesus Cristo não está lá, é um mero símbolo. Aí outros ainda questionam: como é que ele subiu ao céu e o corpo dele está no pão e no vinho, se ele subiu aos céus? Aí surgem essas questões. Por quê? Porque as pessoas, elas querem questionar, elas, elas não querem aceitar o que o Cristo ensinou. Então, quem quer permanecer dentro da ortodoxia tem que aceitar o que Jesus falou. Ele disse: não importa, mas isso é impossível, minha mente não entende. Não importa, é o que ele ensinou, é o que ele disse. Ah, se, mas eu acho que é um símbolo, porque não pode, porque subiu aos céus. Então você está em erro, é a sua opinião. A verdade é uma só, o erro varia. Tá? O erro varia. Então, por isso que tem várias igrejas por aí. Então, e os apóstolos sempre batalharam pela pureza da fé. Veja bem, no início do cristianismo, já surgiu ali uma questão que poderia dividir a igreja. A questão dos judaizantes. Os judeus se converteram, mas eles continuaram seguindo aquilo que São Paulo chama obras da lei.
Veja bem, as obras da lei de Moisés não são as obras cristãs e tampouco são os 10 mandamentos. As obras da lei são esses 603 mandamentos que os judeus ainda seguem, tá? É, das práticas do que pode e não se pode fazer no sábado, de comer de comer carnes puras, evitar carnes impuras, a questão de lavar as mãos cerimonialmente e todas essas coisas que São Paulo disse que acabou, inclusive ele se indispôs contra os judaizantes e por causa disso foi feito um concílio que, pô, não, os cristãos são cristãos porque seguem a Cristo, tá? Cristo não faz nenhuma exigência, a não ser o batismo e seguir as leis da igreja. Não tem que seguir essas leis dietéticas de Moisés, lavar as mãos ou circuncidar. Acabou. Então, por quê? Porque São Paulo condenou isso? Porque Cristo revelou que Jesus disse que essas coisas são passadas essas coisas. Não existe mais, acabou. Acabou. São Paulo disse isso, ele escreveu a carta aos Gálatas para falar dessa judaização. Acabou, não tem. Por quê? Porque esses judeus estavam em erro. Por isso que São Paulo falou, não são as obras da lei que nos salvam. As obras da lei, a que São Paulo estava se referindo, era a circuncisão, lavar as mãos cerimonialmente, evitar comer carnes impuras, comer carne impura, e tudo isso que os judeus fazem até hoje. Que eles acham que isso vai lhes dar méritos, tá? E não. Muito bem. Ah, já no século II, nós temos os padres da igreja combatendo os erros para manter o quê? A invariabilidade da igreja. Não falei há pouco da Eucaristia, que Jesus falou que é o corpo e sangue dele? Pois é, no século II, Santo Inácio fala que o corpo e sangue de Cristo está ali na Eucaristia. E por isso que os docetas não celebram a Eucaristia, porque eles negam que Jesus veio na carne, negam que ele veio no corpo. E o corpo dele é meramente aparente, não real. E por isso que eles negavam a Eucaristia. São Justino fala da Eucaristia que não é um mero pão. É o corpo e sangue de Cristo, também, São Justino. A mesma coisa diz Santo Irineu. Então, ou seja, a doutrina da Eucaristia é verdadeira por quê? Porque ela é invariável. Não teve variação ao longo dos séculos. Quem variou a doutrina foi Zwinglio. E os protestantes abraçaram a doutrina de Zwinglio, dizendo que ali era um mero pão e um mero vinho. Ele variou. E quem varia é o erro. O erro é que tem variação. A verdade não muda. A verdade ela é imutável. O que é uma vez é sempre. Acabou. Acabou. Bom, e os santos padres sempre combateram as heresias. Santo Inácio não poderia, ele não poderia confraternizar, congraçar com os docetas? Não. Mas os ateus são tão unidos, a união é tão bonita. Poderia não. O erro não pode congraçar. O erro não pode congraçar com a verdade não pode confraternizar com o erro. Não pode. Simples assim, não pode. Santo Irineu escreveu um livro enorme contra os gnósticos. Se fosse hoje, os gnósticos que também falavam de Cristo, eles poderiam ser considerados cristãos. Poderiam, no espectro do cristianismo, como os protestantes estão dentro do espectro do cristianismo e são considerados cristãos. Mas Santo Irineu poderia confraternizar com eles? Não. Por isso que escreveu o seu livro contra as heresias gnósticas. Porque eles estavam errados, ensinando mentiras e enganando as pessoas. Santo Atanásio combateu o arianismo, que é a doutrina que diz que Jesus Cristo não é Deus. Então todos os padres da igreja combateram as heresias e os erros. E se eles combateram esses erros, porque eles estavam convictos de que estavam na verdade. E se eu faço o mesmo, é porque eu estou convicto
eu estou convicto internamente que estou na verdade. Por isso que eu combato os erros, sejam da Igreja Romana, sejam os erros do protestantismo ou quaisquer tipos de erros. Eu combato os erros, porque estou firme e certo que estou na verdade. A verdade, ela não varia. Os erros, eles variam, eles têm variações diversas. Por exemplo, dentro do protestantismo, tem protestante que nega a divindade de Cristo, que são os cristadelfos e outros unitários, socianos. Outros dizem que Jesus Cristo é tipo um minotauro, metade touro, metade homem, né? Que Jesus é meio Deus, meio homem, e que eu nem gosto de usar esse termo, a Virgem Maria, que me perdoe, que Maria é mãe apenas da parte humana de Jesus, como se Jesus fosse um centauro. Então você tem variações de todos os tipos e de todos os erros, que o protestantismo produz isso, porque não está na verdade. Tá? Se estivessem na verdade, eles não variavam suas doutrinas. E, e quando um fabrica um erro, o outro não gosta desse erro, vai fabricando outro, e aí você tem essa multiplicidade de igrejas, entre aspas, porque a igreja mesmo é só uma, que é a Una Santa Católica e Apostólica, que é a igreja ortodoxa que se manteve na integralidade da fé apostólica. Então eu não posso me associar a essas pessoas por causa dos seus erros. Eu posso respeitar, posso ter amigos, e tenho amigos protestantes, amigos francos, né, amigos latinos, mas eu não posso comungar de suas fés, né? Não posso comungar de seus respectivos credos, isso eu não posso. Mas tenho amizade, respeito, até pessoas piedosas e tal, mas não compartilho dos seus erros e não posso. E por isso que eu combato não as pessoas, combato os seus erros. Respeito as pessoas, claro, isto é, se elas me respeitarem, porque o respeito é uma via de mão dupla. Você respeita e é respeitado, né? Não queiram vir com desrespeito, porque também não vou respeitar. Eu procuro respeitar todo mundo. Procuro aqui apenas debater ideias, destruir argumentos errados. Ponto. Então são por essas e outras coisas que eu faço vídeos contra os erros, tá? Eu não posso, eu não posso compactuar, tipo, dizer assim, não vou mais fazer vídeos contra os erros dos protestantes ou os erros da Igreja Romana. Não, não vou fazer mais vídeos, porque nós somos cristãos, somos todos irmãos. Não, eu não acredito nisso, tá? Não, não tem essa variação, não vou fazer mais vídeo. Tá todo mundo certo, isso aqui. Quando eu falo que tá todo mundo certo, eu tô dizendo que a verdade não existe, tá? Quando eu falo que tá todo mundo certo, que pra que eu vou ficar brigando, arrumando encrenca com as pessoas? Se eu falar isso, que tá tudo bem, é, o entre aspas evangélico é cristão também, ele prega o nome de Jesus, tá tudo certo, deixa ele pregar, né? Deixa ele falar que a Virgem Maria teve vários filhos, deixa ele falar que a Santa Ceia é um mero pão, um mero vinho, puro símbolo, não tem nada mais ali. Deixa falar, é tudo irmão mesmo, tudo segue Jesus. Tá errado, não, tá errado. Não, 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 não. Quando eu estou falando isso, estou sendo relativista. O que é ser um relativista? É dizer que a verdade não existe ou que cada um tem a sua verdade portátil. Só que verdade não destrói verdade, tá? Isso fere o princípio da não contradição. Não existem duas verdades. Ou Jesus Cristo fez da Eucaristia o seu corpo e sangue verdadeiros, presentes ali no pão e no vinho, ou é um mero símbolo. Uma coisa não pode ser ela e ser ela ao mesmo tempo. Ou seja, a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo, não pode ser um mero símbolo
e não estar ali Jesus, e pode estar ali Jesus em corpo e sangue ao mesmo tempo. Não pode. São coisas mutuamente excludentes. A mesma coisa. A Theotokos, ela não pode ser perpetuamente virgem e não virgem ao mesmo tempo. São coisas mutuamente excludentes. Uma coisa necessariamente é verdade e a outra necessariamente é um erro e uma mentira. E é por isso que eu não posso concordar, até por questões lógicas, por questões filosóficas, por questões da verdade. Eu não posso compactar com os erros e é por isso que eu não posso ter essa união que os ateus têm. Até porque também os ateus podem ter união? Podem. Mas o ateísmo também é um erro, mas não cabe eu falar do ateísmo agora neste vídeo. Eu pretendo fazer vídeos, se Deus me der vida e saúde, fazer vídeos também contra o ateísmo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência. Agradeço muito. Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha. Se é a primeira vez que você chegou aqui, eu sou o Padre Policarpo, seja bem-vindo ao canal. Gostou? Se inscreve aí no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este. E se você já me acompanha há bastante tempo, eu faço convite para você me ajudar de uma forma ainda maior. Seja membro do canal, tá? Faço esse convite, lá tem vídeos para os membros do canal que são exclusivos. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.